Olá, tudo bem com vocês? Sou irmã Cirlei. Estou aqui hoje para falar sobre a carta aos Gálatas. Na verdade, começar a falar sobre a carta aos Gálatas. Hoje nós vamos ouvir sobre o primeiro e o segundo capítulos da carta aos Gálatas. Aqui, pano de fundo, há um grande conflito, toda a carta, um grande conflito entre Paulo e os missionários judaizantes. Quem são os missionários judaizantes? São aqueles missionários judeus que pensavam e pregavam que primeiro era necessário ser judeu para depois ser cristão. Então, Paulo começa lá nos versículos 1 a 5, mostrando a quem era endereçada a carta, que era endereçada às igrejas de Galácia, né? Primeiramente, ali. Também, quem era o autor desta carta? Paulo e seus companheiros, seus irmãos que acreditavam nele, faz a saudação litúrgica da graça e da paz, e também a confissão de fé em Jesus Cristo. Esses são os primeiros capítulos. A região de Galácia era uma região dominada pelo Império Romano, existia um sistema escravagista muito forte, raças mistas ali presentes. Também esse era outro ponto de fundo desta região. Depois, nos versículos de 6 a 10, se fala do anúncio do evangelho. Paulo vai dizer que só existe um evangelho, e quem não acredita nesse único evangelho, ele pode ser excluído, ele pode ser tornado um anátema, fora da igreja, fora do povo de Deus. Porque só existe um, não há outro evangelho. Isso para Paulo era muito claro. E por que ele dizia isso? Porque essas pessoas que diziam que primeiro precisava ser judeu para se tornar cristão, eles não estavam falando a respeito desse único evangelho. Porque o importante era a fé em Jesus Cristo. Isso era o mais importante, o fundamental para se tornar, de fato, um cristão. Depois, nos versículos 11 a 14, ele vai contar um pouquinho a revelação, né, de que ele teve, melhor, o que ele foi. Ele se revela como um perseguidor da igreja. Ele foi um perseguidor da igreja. Ele vai mostrando que ele, como ele também, a partir dessa perseguição que ele fazia em nome da lei, o quanto isso foi duro, e hoje ele defende a própria igreja perseguida. Nos versículos de 15 a 17, também do primeiro capítulo, nós vemos aqui ele falar da sua vocação, do chamado a defender, a evangelizar os gentios. É para isso que ele foi chamado, evangelizar os gentios. E ele conta do seu chamado de uma maneira muito bonita, desde o ventre da mãe, como tem em alguns outros textos vocacionais, né? Tão bonito isso, e que ele vai falar também de como ele foi conduzido por Deus. Até hoje, conduzido por Deus. É uma mensagem vocacional bem bonita de Paulo. Conta no versículo 18 a 20, capítulo 1, a primeira visita que fez a Jerusalém. Quer dizer, Paulo está mostrando com isso que ele não estava destacado, separado dos apóstolos, mas ele estava comungando junto com os apóstolos. Ele vai, conversa com eles. Depois, nos versículos 21 a 24, ele fala da visita à Síria, a visita à Cilícia, a ação de igrejas judeus. E ali ele vai mostrando que, por ele ter se tornado de perseguidor a uma pessoa, um evangelizador, as pessoas se alegravam, né? Se alegravam com o seu testemunho, viam a sua vida, né? A manifestação de Deus. No capítulo 2, de 1 a 10, ele vai contar essa segunda visita que ele fez a Jerusalém. E ali ele fala que leva Tito. Tito, quem era Tito? Tito era uma pessoa grega que não foi circuncidado. E quando eles se apresentam a Pedro, Paulo, João e Tiago, eles são abençoados, né, no trabalho de evangelização que eles estão fazendo. Paulo
mostra com isso que eles tinham apoio dos apóstolos. E a única coisa que os apóstolos pedem para Paulo era para que ele não esquecesse dos pobres. Não esquecesse dos pobres. Paulo se tornou aquele apóstolo dos gentios, daquelas pessoas que não passavam, na verdade, pelos ritos judaicos. Ele mostra, porque o que era importante, né, para os judeus, na lei dos judeus, três leis eram importantes: a lei da circuncisão, a lei do puro e impuro e a lei do sábado. E, na verdade, Paulo diz, não precisa passar por tudo isso, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, vivamos a liberdade. E ele estava mostrando aos gados que eles estavam tornando escravos. É isso, né? Nesse grupo, existiam os apoiadores, os amigos que estavam junto com Paulo, existiam os circuncisos, existiam os falsos irmãos, aqueles intrusos que estavam no grupo, mas para vigiar, para dizer se estavam de acordo com a lei. Existiam as colunas, que eram os apóstolos, né? E existiam os notáveis, que não se diz exatamente quem eram esses notáveis, e existiam os povos, que era a maioria dos gentios. No capítulo 2, de 11 a 14, Paulo recorda o conflito que ele teve na Antioquia, um conflito muito forte com Pedro, onde ele vai dizer que Pedro estava fazendo errado. Por que o Pedro estava fazendo errado? Ele estava se distanciando daqueles cristãos que não eram circuncidados, né? Principalmente por causa desses intrusos. Ele estava ficando com medo de professar a verdadeira fé. E Paulo começou a chamar Pedro de hipócrita. Ele vai dizer assim, olha, escuta, você é judeu, mas estão vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como podem, então, obrigar os pagãos a viver como judeus? Porque não era necessário passar por esse rito para se tornar cristão. Para Paulo, isso era vergonhoso, né? Depois, nos versículos, capítulo 2, 15 a 17, ele vai falar que o homem não se torna justo pela obra, pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E a questão da justificação é algo muito forte para os judeus. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu, pecador, eu preciso me justificar. E como eu me justifico? Para os judeus, através do cumprimento perfeito da lei. E aqui não se pode, quer dizer, Paulo vai dizer, não é pelo cumprimento da lei, mas é pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. E no capítulo 2, versículos 18 e 21, ele vai dizer, quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se Cristo é pregado na cruz, o apóstolo morre na cruz. Se Cristo ressuscita, o apóstolo ressuscita com Cristo. Paulo apresenta aqui algo muito bonito, que o sentido vivo da graça é a graça de Deus, que é gratuidade, que não é por nossos méritos que nós tivemos justificação, mas pela gratuidade e graça de Deus. Então, esse resumo desses pinceladas, podemos dizer, desses 2 primeiros capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem meditando e rezando esse bonito texto da carta aos Gálatas nesse mês da Bíblia. Fique com Deus. Até mais.